Uma boa noite a todo o povo de Deus. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém. Aleluia. Quantos aqui estão felizes com o Senhor Jesus? Diga amém. Se você disser para mim, eu não estou feliz com o Senhor, eu tenho a te dizer uma coisa: você está no lugar certo. Porque aqui é o lugar justamente de quem não está feliz com o Senhor. Porque quem não está feliz com o Senhor precisa se aproximar dele, precisa chegar perto dele para conhecer quem é Jesus. Porque se eu disser eu não estou feliz com o Senhor por causa das circunstâncias que estão acontecendo na minha vida, na verdade é porque eu não conheço Jesus. Nada no mundo pode me separar do amor dele. Aleluia. Então, que nós venhamos ser sim felizes, mas não pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Aleluias. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Deus, ele sabe o que ele faz e ele escreve tudo da maneira perfeita. Não era para eu estar aqui, ao meu ver. Ao ver de Deus já estava escrito. O convidado desta noite era o nosso amigo, o pastor Alisson. Porém ele acabou passando mal e me pediu para comparecer no lugar dele, para simplesmente não quebrar a agenda. Aleluia. Meu nome, como já foi falado, é Emanuel. Vim acompanhado da minha esposa, a pastora Vanessa. Nós somos da comunidade cristã Ministrando Asas, aonde o Senhor nos deu a graça, assim como o Senhor também deu a graça a vocês, para ministrar ao próximo asas de liberdade. Estamos aqui a convite, primeiramente, do Espírito Santo. Depois a convite do pastor Alisson, com a permissão do pastor Adão, que aceitou com que eu viesse no lugar do pastor Alisson. Agradeço muito ao pastor Adão, a sua digníssima esposa. Agradeço a presença de todos, o louvor abençoado. Eu só peço uma coisa a vocês nesta noite: não olhem o homem que está falando com vocês, porque eu não tenho nada para oferecer a nenhum de vocês. Olhem para a palavra que vai ser falada, porque é ela quem pode curar, é ela quem pode transformar. O Senhor tem chuvas de bênçãos a serem derramadas nesta noite. E essa chuva começa com o sangue dele. Aleluia. Adoremos ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver.
Aleluia. Grande Deus, aleluia. Poderoso. Fica à vontade, papai, porque a casa é sua. Aleluia, a casa é tua. Oh, Fica à aleluia. vontade, Espírito Oh, Santo. Espírito Santo, te adoramos. Muito obrigado, meu Te bendizemos, ó Deus, aleluia. Adore o Senhor, igreja. Aleluia. Oh, minha Deus. Exalte o Senhor Jesus. Aleluia. Deus, Ele está neste lugar. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então rasgue o teu coração ao Senhor nesta noite. Aleluia. Poderoso. Aleluia, Deus. Santo Deus. Santo teu nome. Aleluia. Obrigado. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro do evangelista Lucas, capítulo de número 20. Aleluia, Deus. Segundo os historiadores, o livro do evangelista Lucas, entre os 4 livros que relatam o Evangelho de Cristo Jesus, segundo os historiadores, é o livro mais confiável. Por quê? Porque Lucas não andou com Jesus, ao contrário de Mateus, Marcos
e João. Lucas não era convertido ao Evangelho. Lucas era um médico que foi contratado, além de médico, ele era historiador, investigador. Ele foi contratado para investigar a história de Jesus. E como investigador, no decorrer de sua investigação, ele se convenceu que Jesus era Deus. Glória a Deus, aleluia. Então os relatos do livro de Lucas são confiáveis, segundo os historiadores mais confiáveis, porque segundo aquele que crê em Deus, toda a palavra dele é confiável. Segundo os historiadores, o livro de Lucas é o mais confiável porque traz relatos de uma pessoa que não tinha interesse próprio nessa história. Ao contrário, Lucas ele tinha o interesse de desmistificar tudo aquilo, de acabar com aquela crença que Jesus havia criado, acabar com aquele fanatismo, aquela seita, segundo eles, como eram conhecidos os judeus. Mas no meio do processo ele foi tomado por aquele Deus. Permita que o Senhor te tome também nesta noite e tire do teu coração toda dúvida que te toma e te cega, em nome de Jesus. Capítulo 20 do livro de Lucas, versículo 1, diz a palavra do Senhor: certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo, tornando conhecida as boas novas, os principais sacerdotes, os mestres da Torá, aliados aos anciões, aproximaram-se dele e disseram: diga-nos, que autoridade você tem que lhe permite fazer estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Porém, se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque estão convencidos que João era um profeta. Então responderam: não sabemos de onde ele era. Jesus então lhes disse: então também não lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Pode tomar o seu lugar, meu querido. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu rogo a tua presença. Eu rogo manifestar a tua graça sobre as nossas vidas e te peço: fale com o teu povo, fale ao meu coração. Fala assim, Pai. Somente a tua vontade, somente aquilo que é o teu querer, que não venha sair da minha boca nenhuma palavra de mim mesmo. Senhor Deus, traga, Senhor, cura a este povo. Traga restauração, renovo. Reacenda, Senhor meu Deus, a chama que outrora esteve imensa, mas que hoje está quase se apagando. Ó Pai, o momento é do Senhor. O culto é para o Senhor. Então tenha liberdade para agir aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glorifique a Ele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra vai dizer, vou ser bem rápido para não cansar e também ser direto ao que Deus tem para falar aos nossos corações. A palavra vai dizer que Jesus, ele estava ensinando no templo. Imagina Jesus ali diante do povo, como foi dito aqui, de uma grande multidão que o seguia. Multidão esta que andava atrás de Jesus. Por quê? Porque sabia que onde Jesus estava tinha milagre. Onde Jesus estava tinha multiplicação de pães, tinha multiplicação de peixes. Aonde Jesus estava sempre havia algo novo, tinha novidades. O povo não vivia na mesmice, o povo não vivia na rotina, o povo não vivia na monotonia. Então o povo queria ver o que seria que Jesus ia fazer dessa vez. Porém o povo não tinha o coração entregue a Cristo. E no momento
momento em que Jesus decide falar, agora chegou o momento. É o momento de eu anunciar para que eu vim. Jesus decide falar sobre cruz, decide falar sobre abnegação, decide falar sobre abrir mão das próprias vontades daquela multidão. Rapidinho toma o caminho de casa. As palavras do mestre já não prestam mais. As palavras de Jesus já não têm mais sentido para eles. Eles não conseguem entender o porquê que aquele homem que fazia tanto milagre, de repente começa a trazer palavras diferentes das que ele falava antes. Porque ele só falava de amor, ele só falava de vida, e agora ele começou a falar de morte. Ele começou a falar de se entregar à morte por amor do próximo. Valorizar o seu irmão mais do que valorizar a você mesmo. Essas palavras não têm sentido para aquele povo. E esse povo então decide abandonar o mestre. E aqui novamente o mestre ele está ensinando dentro do templo. A passagem não vai dizer se o templo estava lotado, se o templo estava vazio, quantas pessoas estavam no templo. Mas a palavra vai dizer que as pessoas que queriam ver a queda do mestre, que queriam ver a derrota dele, estavam lá presentes. O que eu quero dizer para ti nessa noite, meu querido, você pode estar sentado aí nessa cadeira, esperando multidões ouvir o teu louvor, ouvir a tua mensagem, esperando multidões bater a mão nas tuas costas e dizer: nossa, você é maravilhoso, você é meu querido amigo, eu estou com você para o que der e vier. E você não consegue encontrar essa pessoa no meio das pessoas que estão sentadas no templo. Você só encontra pessoas para te julgar, só encontra pessoas para te apontar, só encontra pessoas para dizer que você não tem valor, que você não vai chegar a lugar nenhum. Essas pessoas não param de vir ao templo. Eu não estou dizendo que vocês estão aqui acusando ninguém, quero ser bem claro. Não estou dizendo que vocês que estão aqui são enviados do inimigo, amém? Estou dizendo que às vezes a gente busca pessoas que a gente não encontra. O mestre, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele não encontrou esses adoradores no meio da multidão. Ele encontrou nos momentos em que ele se encontrava isolado com essas pessoas. Na multidão as pessoas não aguentavam ouvir palavras duras. Mas quando ele chegava sozinho com a pessoa, ele virava e falava: eu não vou dividir o que é dos meus filhos para os cachorrinhos. E essas pessoas sentiam nessa palavra o poder da cura e se entregavam às palavras do mestre. No momento que ele se encontrava sozinho com a pessoa, ele virava e falava assim: quem você pensa que você é? Porque você teve 5 maridos e hoje o que você tem não é seu. E ao invés da pessoa correr e falar assim: essa palavra não presta para mim, a pessoa virava para ele e falava assim: eu vejo que tu és profeta, eu preciso da tua presença, eu preciso desta água que você tem para me oferecer. Mas no meio da multidão, quando ele falava, o povo virava as costas. Deus não busca multidões. Se você está buscando multidões, tome cuidado. Quanto maior a multidão, maior a quantidade de inimigos, maior a quantidade de traidores, maior a quantidade de Judas que estará ao teu lado. E aqui, Jesus, ele ensinando no templo, este povo que queria ver a queda dele estava ali. E este povo conhecido como sumos sacerdotes, escribas, fariseus, mestres da lei e os anciões do templo, eles decidem confrontar com Jesus. Mas o Senhor está falando aqui: quem é o Senhor? Que autoridade que o Senhor tem para falar desta maneira? Por acaso o Senhor é da tribo de Levi? Porque só os levitas podem ser sumos sacerdotes, só os levitas podem ensinar no templo, só os levitas têm a autoridade dada pelo próprio Deus, desde Arão, para poder ensinar e falar o que quiser, para oferecer sacrifício, e só os levitas são ouvidos pelo próprio Deus dentro do Santíssimo Lugar. Porém eles não sabiam que eles estavam diante do próprio Deus. Aleluia, Deus. Só que Jesus, ele é muito sábio em suas palavras, ao contrário de nós.
Quando somos confrontados, muitas das vezes descemos do salto, muitas das vezes deixamos de lado a santidade, deixamos de lado os frutos do Espírito, que é o autocontrole, o domínio próprio, e queremos bater de frente com essa pessoa. Mas você está dizendo quem sou eu e quem é você? Você acha que eu não conheço a tua história, rapaz? Você está me apontando o meu erro, mas eu conheço todo o teu pecado. Você não é ninguém. E aí nos igualamos a tal pessoa, e assim perdemos o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Desse jeito aí, Jesus. Mas Jesus, com toda sabedoria, Ele simplesmente olha para aquele povo este de status, de renome, povo de respeito, porque os anciões tinham respeito da população. E Jesus olha para ele e fala assim: eu só tenho uma pergunta para te fazer. Responda a minha pergunta e eu te responderei a tua. O batismo de João Batista era do céu ou era dos homens? E ali aquele povo, ele olha para a pergunta de Jesus, e eles se encontram num beco sem saída. Se eu for para a esquerda, eu estou perdido. Se eu for para a direita, eu estou mais perdido ainda. E agora que eu arrumo? Porque se eu falar que ele é dos céus, eu deveria reconhecer o batismo e eu não reconheci, porque aquele povo perseguiu João Batista. Se eu falar que é dos homens, o povo que nos ouve, eles acreditam que João Batista era profeta. Então eu estou perdido, porque eles vão nos apedrejar, nos matar. Aleluia. E agora o que eu faço? Este é o Deus que nós servimos. No momento em que a gente chega diante dele achando que tem o direito de confrontá-lo, de perguntar para ele: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Eu sou um servo do Senhor fiel, eu não tenho que passar por tal situação. Ele não vai pegar e falar assim: você vai passar porque eu estou ordenando. Ele vai mostrar para você duas ocasiões, duas situações. Mas eu te garanto, nas duas situações, se você tomar um lado, um partido, você está perdido. Porque Deus não é homem para a gente confrontá-lo. Meu Deus. Deus não é homem para a gente poder achar que tem o direito de bater de frente com Ele. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então nós, como criaturas dele, não temos o direito de querer bater de frente, de querer discutir, de achar que podemos mais do que Ele. E quando viramos e falamos: Senhor, por quê? Ele faz como ele fez com Jó. Quantas perguntas tu me fizeste, Jó? Senhor, eu te fiz 16. Então tá bom, te responderei tuas 16 perguntas, mas me responde as 70 que eu tenho para te fazer primeiro. Se você me responder as 70 perguntas que eu te faço agora, eu te responderei as 16. E Deus manda 70 perguntas no lombo de Jó. Jó não consegue responder nem meia. Jó simplesmente vira e fala: Senhor, eu, um homem que fui chamado no primeiro capítulo do meu livro, fui chamado de justo, fui chamado de íntegro, fui chamado de temente a Deus, fui chamado de um homem que fugia do mal. Hoje eu descobri que eu só te conhecia de ouvir falar. Mas diante das perguntas que o Senhor me fizeste, agora os meus olhos te veem. Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Você quer alcançar a resposta de Deus para a tua vida? Você quer alcançar a mudança de Deus na tua história? Arrependa-te hoje, antes que seja tarde demais. E no momento que Jesus então faz essa pergunta àquele povo não conseguiu responder. Aí Jesus vira para ele e fala: então, da mesma maneira, eu também não responderei com a autoridade que eu tenho para fazer tais coisas. Eu quero dar uma vírgula aqui neste momento e voltar para o capítulo 13 do mesmo livro de Lucas. Aleluia. Versículo de número 22. Meu Deus. Vai dizer assim: Jesus continuou a viajar de cidade em cidade, de aldeia a aldeia, ensinando e se dirigindo
a Jerusalém. O capítulo 20 ele já estava em Jerusalém. O capítulo 13 ele estava indo para Jerusalém. Muitas pessoas esperam chegar em Jerusalém para poder ensinar. Muitas pessoas, o Senhor falou: vem, porque eu tenho algo a fazer na tua vida e através da tua vida. E só quer se dispor para Deus, se dispor para a obra, se estiver aqui. Só se estiver atrás do púlpito, só se estiver em cima da tribuna, só se tiver status, só se tiver o óleo da unção derramado sobre a cabeça, só se tiver cargo, só se tiver reconhecimento. Jesus ele estava seguindo até Jerusalém, mas no caminho ele já estava ensinando. Glória a Deus. E olha que lindo, que gostoso que Jesus vem falar no versículo 23. Alguém lhe perguntou: Senhor, apenas poucos serão salvos? Ele então responde: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar, mas não serão capazes, uma vez que o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta. A preocupação daquele homem que perguntou para Jesus era em saber quantas pessoas iam ser salvas. Senhor, se eu chegar lá diante do Senhor no céu, eu vou ver lá meu avô, eu vou ver meu primo, eu vou ver minha mãezinha. O que eu vou ver lá, Jesus? Serão muitos, serão poucos? Era como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: meu filho, não preocupa com quantos estarão lá, se preocupe se você vai estar lá. Meu Deus. Verdade. De que adianta eu me preocupar se a casa está cheia, se eu não estou conseguindo salvar nem minha própria alma? De que adianta eu me preocupar se a igreja está curtindo o louvor que eu estou cantando, porque eu já deixei de louvar há muito tempo, passei a virar cantor? O louvor que eu estou cantando, se eu não estou conseguindo alcançar os ouvidos do meu Senhor? De que adianta eu me preocupar se a palavra que eu estou ministrando está alcançando o coração das pessoas, sendo que eu não estou preocupando em pregar a verdade, eu estou preocupando somente em falar palavras que vão agradar os ouvidos dos ouvintes. Meu Deus, quantos serão salvos? Serão muitos. Te preocupa com isso não. Antes você esforça para salvar a tua vida, porque muitos tentarão, mas não serão capazes. Tentar ser salvo é muito fácil. Ser salvo é outra história. Mas como assim? Tentar ser salvo é eu chegar, tenho culto na minha igreja, quarta, sexta e domingo. Que horas começa o culto, pastor? O culto começa às 19 horas. Ah, tá bom, não tem problema se eu chegar às 19h10, não. O pastor chamou para uma oração na quinta-feira. Ah, na quinta-feira não é dia de culto, eu não tenho obrigação de ir, não. O pastor chamou para visita. Ah, quem tem que fazer visita é o evangelista, é o papel dele. Eu não tenho que fazer visita, não. Se eu fizer visita, é um perigoso eu trazer maldição da casa da pessoa para a minha vida. Mas o Deus que você está seguindo, então está sendo fraco demais? Porque o meu Deus, ele expulsa a maldição. Ele não permite que ela venha atrás de você, não. Verdade, Deus. Então, buscar a salvação é simples. Buscar a salvação, eu estar ali no culto todos os dias. Beleza. E o pastor está pregando, e no meio da pregação ele diz: o Senhor Jesus vai matar todo mundo nesta noite, porque ele não gosta de ninguém mais. Amém? Amém? Não está nem ouvindo o que o pastor está falando. Vai à igreja por obrigação. Meu Deus. Se tornou rotina. Já não cultua mais a Deus.
vai só para aparecer para os homens. Eu vou porque se eu não ir vai falar que eu estou desviado. Não sabendo que já está desviado dentro da igreja. Não sabendo que Jesus já está longe dele há muito tempo. Por quê? Jesus o abandonou? Não, ele abandonou Jesus. Voltando na primeira leitura, as pessoas que mais se encontram dentro do templo são aqueles que querem nosso mal. Muitas vezes a pessoa está sentada do seu lado e você pensa que está torcendo por você, mas está só esperando a tua queda para poder aplaudir de pé. Meu Deus. Eu costumo perguntar sempre, pastor, quem é a pessoa, tanto no mundo físico quanto espiritual, quem é a pessoa que mais frequenta cultos no mundo? Alguém sabe responder? Pode falar, não tem vergonha não. Quem vocês acreditam que mais frequenta cultos no mundo inteiro? Espírito Santo? Quem dera se fosse. Quem mais frequenta cultos no mundo inteiro se chama adversário das nossas almas, Satanás. Por quê? Não, o pastor está sendo herético, está falando absurdo, porque não precisa ser convidado para entrar no templo. Ele entra onde está adorando a Deus para tentar tirar os adoradores. E ele entra onde não está adorando a Deus porque ele é o dono do culto naquele lugar. O culto está sendo para ele. Então ele está em todos os lugares. Não é onipresente. Amém? Satanás não é onipresente. Quando eu digo ele está em todos os lugares, são seus enviados. Está em todos os lugares, independente se está adorando a Deus ou não está adorando a Deus. A diferença é, aquele que está no lugar onde se está adorando a Deus, estamos cumprindo Lucas 20. Aleluia. Temos a autoridade do alto para expulsá-lo, em nome de Jesus. Aleluia. Mas o lugar onde não é adorado o nome de Jesus, ele faz festa. Verdade, Deus. Então quem mais frequenta cultos é o adversário de nossas almas. Porque o Espírito Santo ele é sensível. O Espírito Santo não entra em qualquer lugar. Não habita em templos feitos por mãos de homens. O Espírito Santo não habita aqui não. Não é parede não. O Espírito Santo habita dentro de nós. E para ele habitar dentro do meu e do teu coração, o coração precisa estar limpo. Aleluia. Não é frequentador de igreja que é salvo. É santificado que é salvo. Meu Deus. Mas pastor, se eu fosse santo, o Senhor já tinha me recolhido. Concordo. Na terra não existe ninguém santo. O único que existiu já está morando com o Pai. Mas a palavra santo, santificado, não quer dizer sem pecados. Quer dizer separado. Ser santo é ser separado. E como ser separado? Querer buscar a Deus e permitir que Deus seja o seu Senhor. Como assim Deus vai ser o meu Senhor? Eu já tenho Deus como meu Senhor. Mas que Senhor é este que eu e você temos como Deus? Que Deus é esse que eu e você temos como Senhor? Se quando ele vira e fala, vai, a gente fala, não. Quando ele vira e fala, fala. Não é meu momento, eu vou passar vergonha, tem muita gente estranha. Aqui não é lugar apropriado, só dentro do ônibus. Meu Deus. Vamos zombar de mim. Que Senhor é este que nós, como servos, como escravos dele, queremos dizer a ele o que ele tem que fazer por nós? Que Deus é este que eu acho que tem o direito de colocá-lo contra a parede e determinar para ele o que ele tem que realizar? Meu Deus. Sabe por quê? Muitos crentes ainda permanecem chorando diante do Senhor. Mas eu não digo choro de arrependimento. Eu não digo choro de sentir a presença. Eu digo choro de dor, de tristeza. Porque continuam batendo de frente com Deus. Meu Deus. Continuam achando que vão conseguir a salvação sem servir ao Salvador.
buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor hoje Ele está diante de vós. Aleluia. Mas nem todos o enxergam. Como foi dito aqui, o Senhor era seguido por uma multidão. Da multidão Ele separou 12 para dar continuidade ao seu trabalho. Dos 12, Ele tinha 3 que era mais chegado: Pedro, Tiago e João. Dos 3, ainda houve um chegado de Jesus, próximo de Jesus, que virava para Jesus e falava assim: Senhor, se o Senhor for morrer, eu morro contigo, mas eu não te abandono. Aonde o Senhor for, eu estarei junto. Estava lado a lado, amigo íntimo de Jesus, Simão Pedro. No momento que Jesus vira para ele e fala assim: quem o povo está dizendo que eu sou? Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, alguns outros dizem que tu és João Batista, ou qualquer um dos profetas. Jesus vira então para Pedro e fala assim: tá bom, eles podem dizer qualquer coisa porque eles não me conhecem, eles não andam comigo. Mas e vocês que estão andando comigo há 3 anos e meio, quem vocês dizem que eu sou? Pedro olha para Jesus e vira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então vira e fala assim: só o Espírito Santo poderia te revelar isso, Pedro. Aleluia. Pedro havia sido tomado pelo Espírito Santo por uma fração de segundo, recebeu uma revelação do alto e respondeu para Jesus. Aí no mesmo instante Jesus começa a falar: este que vos fala, é necessário que ele padeça em uma cruz, é necessário que ele morra, é necessário que ele sofra para a salvação de muitos. Aí aquele homem cheio de autoridade, que havia acabado de ser usado pelo Espírito Santo por uma fração de segundos, ele agora permite que o adversário tome sua boca. E ele olha para Jesus e fala assim: eu não permitirei que isso aconteça. O propósito de Jesus foi morrer para a nossa salvação. Satanás fala na boca de Pedro: eu não deixarei acontecer. Aí um dos íntimos de Jesus, chamado Simão Pedro, Jesus não vira para ele e fala assim: vem cá, meu filho, eu tenho que te discipular você mais um pouquinho, vou te preparar, viu? Porque você ainda tem que aprender. Calma, eu te perdoo, porque está tranquilo, eu vou passar a mão aqui nas suas costas, na cabeça, porque você é meu íntimo, você é meu amigo, e amigo a gente não pode falar a palavra dura para ele, não. Jesus olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, eu te repreendo. Aí sabe o que acontece? A gente está dentro da igreja, está ali buscando ao Senhor, e a gente tropeça. A gente permite que o adversário use nossos lábios, a gente permite que o adversário use os nossos olhos, a gente permite que o adversário use as nossas mãos, a gente permite que o adversário use os nossos pés, quando não permite que o adversário use o corpo inteiro. E aí Deus levanta o homem de Deus para nos direcionar, para mostrar o caminho e chamar a nossa atenção. O homem de Deus impõe as mãos e fala: sai, Satanás. A gente olha: que isso? O pastor está me chamando de demônio, não volto mais naquela igreja. É dessa forma. Não sabendo que o pastor foi usado por Deus para expulsar o inimigo que estava tentando te usar. Já estava usando. Mas a tua rebeldia fez com que ele voltasse e tomasse conta da tua vida e te arrastasse para o mundo. Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Dos 3 íntimos de Deus, Pedro, de Jesus, Pedro, além de permitir o inimigo usar, o homem que falava tanto que não deixaria Jesus por um segundo sequer, quando vê Jesus sendo preso, opa,
Isso não presta para mim, não. É arma para quem te quer. Ei, mas eu te conheço. Você é aquele que andava com Jesus, não é? Não. Nunca vi, nem conheço esse homem. Ei, mas você se parece com ele. Em vez do homem ficar feliz. Opa, falaram que eu me pareço com o mestre. Eu que estou lutando tanto para aprender o que ele ensina. Agora falaram que eu pareço com o mestre. Ei, me dá um pedacinho dessa cruz, Jesus. Eu quero carregar para o Senhor. Não. Eu não pareço com aquele homem louco? Quem é isso de forma nenhuma? Conheço não. Só que há uma diferença. Pedro, depois que ele nega Jesus 3 vezes, ele olha para o mestre e vê o mestre olhando fitamente para ele, fixado nos seus olhos. Naquele momento ele olha e fala: que merda que eu fiz, perdão da expressão. O que é que eu fiz da minha vida, Senhor? Pedro se desespera. O arrependimento, quando ele nos alcança, ele nos faz a gente saltar 3 metros de altura, não. Ele não faz a gente falar línguas estranhas, não. Ele não faz a gente sair entregando profecia para todo mundo, não. E eu não estou pregando contra dons espirituais, não, porque é de Deus. Eu só estou dizendo que o arrependimento, quando ele nos alcança, ele nos constrange. Ele mostra o quão a gente é podre por dentro e quão perfeito Deus é. Aleluia. Glória a Deus. Aí Pedro então olha e fala assim: meu Deus, eu acabei com a minha vida. O que eu posso fazer agora? O único que podia me salvar, eu larguei ele, eu abandonei ele, eu neguei ele 3 vezes. E agora, meu Deus? Porém, aquele homem seria uma esperança de vida. Após Jesus morrer, ele volta para a pescaria. E lá na pescaria, o irmão dele chega e fala assim: opa, tem um homem ali, ele se parece com Jesus. Vai lá para você ver. Pedro chega com os peixes para servir o mestre, pensando ele que aquele homem tinha alguma coisa para oferecer para o Senhor. Quando ele chega com o peixe para servir o mestre já está diante de brasas e o peixe dele já está pronto. E ao invés de Pedro servir o mestre serve Pedro. E o mestre conversando com Pedro, demonstrando amor, porque o mestre já conhecia o coração de Pedro, ao contrário do coração de Judas. O mestre sabia que Pedro havia se arrependido. O mestre então olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Oh, Jesus. Pedro então para, segura o fôlego um tempo e já não responde de imediato. Jesus perguntou uma vez, Jesus perguntou 2 vezes, e Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: por que isso, Senhor, 3 vezes? Quantas vezes tu me negaste, Pedro? 3, Senhor. Quantas vezes tu me negaste, Pedro? 3, Senhor. Quantas vezes eu estou te perguntando se tu me amas, Pedro? 3, Senhor. Cada vez que eu estou te perguntando se tu me amas, é uma vez que eu estou curando o teu coração, é uma vez que eu estou transformando a tua vida, é uma vez que eu estou arrancando o pecado de dentro de você, Pedro. Deus, Ele está derramando cura sobre a tua vida nesta noite. E só recebe aquele que crê em Deus. E na 3ª vez, então, Pedro já não responde: Senhor, eu te amo. Ele responde: Senhor, tu sabes. O Senhor conhece tudo. Tu sabes. Aleluia. E Jesus vira e fala: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus.
Era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu não te abandonei, eu não desisti de você, tu és o escolhido, ponte de pé, homem, e faça o que eu te coloquei para fazer. Meu Deus, aleluia. Muitas vezes a gente peca e acha que o pecado acabou com o nosso ministério. E a gente não quer mais fazer porque a gente acha que Deus não vai receber. Só que o início, o que eu falei com vocês? Nada pode te separar de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O pecado, ele só nos separa de Deus, só nos afasta de Deus, enquanto a gente não se arrepende. A partir do momento que houve arrependimento, houve confissão com o Pai, a palavra diz que há perdão de pecados. Glória a Deus, aleluia. Mas pastor, a palavra vai dizer também que só há perdão de pecados se houver derramamento de sangue, então tem que ter sacrifício. Verdade. Só que o sangue já foi derramado lá na cruz. E no momento que eu creio no perdão, eu estou reconhecendo que aquele sangue me purifica. Amém, Jesus. Se coloque aqui nesse lugar, meu amado. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Graças a Deus. Obrigada, pastor, meu Pai. eu te louvo, te exalto, te glorifico. Pai, pelo teu agir, porque eu sei, ó Pai, eu pude contemplar que o Senhor está curando corações aqui nesta noite. Glória a Deus. Ó Deus, Pai, que o louvor, Senhor Deus, que saiu dos nossos lábios, ele não venha ficar, Senhor, ó Pai amado, apenas retido neste lugar. Que o louvor, Senhor meu Deus, que flui dentro do nosso coração, ele além de alcançar o teu trono, Senhor, ele vem nos transbordar da tua graça para que nós possamos retribuir e repartir com o mundo o teu amor. Espírito Santo, toca neste coração neste momento, Senhor. Arranca toda a raiz de amargura. Arranca, Senhor meu Deus, toda dor, toda tristeza, toda frustração, toda decepção. Senhor Deus, encha o teu servo com o teu Santo Espírito. Pai amado, fortaleça, vivifica esta vida. Querido Deus, que ele venha, Senhor, olhar para o alto e fazer como Estevão, contemplar os céus abertos. E o Filho do Homem à direita do Pai. Senhor, Pai, que ele venha apenas olhar para o alto e não olhar o que o homem tem falado, o que o homem tem julgado. E assim, ó Pai, eu profetizo renovo. Eu profetizo força. Eu profetizo salvação em nome de Jesus. Aleluia. Poderoso Deus, querido Pai, aleluia. Senhor, Pai, Tu és o Deus que conhece o profundo, oculto, escondido, o íntimo das nossas almas. Ó Deus, eu apresento ao Senhor neste momento este coração aflito, este coração que está sangrando de dor. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, toque nos pensamentos do Teu servo. Senhor, fortaleça ele para que ele não olhe mais para trás, que ele não pense em parar na caminhada.
Senhor Deus, o Senhor é um Deus que cura, e é a tua cura que eu profetizo na vida dele neste momento. Pai, começa, Senhor meu Deus, a circular uma vida nova no sangue do teu servo, em toda medula, em toda célula, que ele venha ser, ó Pai, renovado física e espiritualmente. Senhor, Pai querido, Deus amado, eu consigo ver, ó Pai, esse homem frustrado, esse homem, Senhor, perguntando ao Senhor até quando será desse jeito. Ó Deus, nesse momento, como ministro do Senhor e da tua palavra, eu profetizo, ó Pai, um fim nessa decepção, nessa frustração. Eu profetizo um fim desta dor na alma, no íntimo. Ó Pai, que a alegria do Senhor venha ser, ó Pai, total no coração do teu servo. E que ele não mais venha sentir fraqueza, venha sentir, ó Pai, o pensamento dividido, mas que ele venha adorar somente o Senhor, tendo a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus, aleluia. Querido Deus, Seja o nome do Senhor. Deus, amado Pai, Deus Santo, aleluia. em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que realiza, o Senhor é o Deus que trabalha. E quem é o homem para dizer, Senhor, hoje não? Ó Deus, em nome de Jesus, que a partir deste momento, ó Pai querido, como autoridade do Senhor nesta terra, como autoridade do Senhor dentro do meu lar, ó Pai querido, eu coloco em tuas mãos a vida da tua serva, e toda vez que ela dizer ao Senhor, Pai, hoje não, que o Senhor venha fazer ela sentir, ó Pai, que o Senhor é Deus, que quem manda é o Senhor, quem ordena é o Senhor. Ó Pai amado, que ela venha se posicionar como mulher de Deus que ela é. Em nome de Jesus. Ó Pai querido, sem medo do julgar do homem, sem medo, Senhor meu Deus, do que vão falar, do que vão pensar. Ó Pai amado, tome, ó Pai, os lábios dela neste momento e comece a desenrolar os teus mantos, os teus rolos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Louvado Deus. seja Deus. Muito obrigado. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus também. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, eu apresento a Ti neste momento a vida deste pastor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha tomar a vida do pastor Adão neste momento. Pai, que ele venha se posicionar como autoridade eclesiástica do Senhor nesta terra. Pai querido, que ele não venha temer o homem, que ele não venha temer as circunstâncias, que ele não venha olhar quantidade, dificuldade, Senhor, mas que ele venha fazer a tua vontade, venha falar, ó Pai, aquilo que o Senhor ordena. Sim, meu Deus, aleluia. Senhor meu Deus, e que só permaneçam aqueles que são escolhidos do Senhor. Porque melhor é, Senhor, um cesto com apenas 2 frutos,
do que um cesto com 2 frutos bons e 50 frutos podres. Amado Deus, fortaleça, ó Pai, o teu servo. Abra a visão espiritual, ó Pai dele. Ó Pai, coloque palavras de sabedoria, palavras de autoridade, de intrepidez nos lábios dele, em nome de Jesus. Ó Pai, que ele jamais venha pensar em passar o cajado, ó Pai, antes da hora. Porque a autoridade do Senhor foi colocada nas mãos dele. E não é o momento, Senhor meu Deus, dele abrir mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo renovo. Eu profetizo força física e espiritual. Eu profetizo transformação. E profetizo, ó Pai, fogo do Senhor na boca dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor Jesus. Glorifica o Senhor Jesus. Aquele que crê sairá daqui com as bênçãos do Senhor. Crê que Deus está agindo dentro da tua casa, dentro da tua família, em nome de Jesus. Deus, Ele está colocando sabedoria no falar lá. Você não mais vai ficar preocupado. Senhor, por que eu estou tentando fazer o correto e só escuto palavras que vão contra o que eu penso? Deus, Ele está agindo lá, mas não é para você se posicionar como Deus. Não é para você querer tomar o lugar de Deus e querer falar o que não é para você falar. Deixe Deus agir. Mesmo que doa, é Deus que está agindo. Em nome de Jesus. A senhora agradece a oportunidade e a formação para louvar o Senhor. Aleluia. Estou com meus joelhos operados, só Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória Aleluia. a Deus. Irmãos, que maravilha, viu? Que bênção, glória a Deus.